Olá, que a paz seja com você, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao estudo, ao curso bíblico Conhecendo o Pai e o Filho. Hoje vamos falar sobre um tema muito especial. Você sabe que de muitas e muitas glórias que pertencem ao Pai, uma em especial é a glória de Criador do Universo? O estudo de hoje vai falar sobre esse tema, e mostrar como que esse conceito foi distorcido por muitas religiões aí, certo? Para começar, quero que você acompanhe comigo esse verso aí de Êxodo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Como eu disse no último estudo, onde na sua Bíblia está Senhor aí, muitas Bíblias estão com todas as letras na forma maiúscula, para destacar, para você não confundir Senhor, que substitui o nome do Pai, com Senhor, título, certo? Onde na sua Bíblia está Senhor aí, nos originais da Bíblia está o nome do Pai, está representando o Pai. Em outras palavras, de acordo com o Êxodo 20, verso 11 aí, a pessoa que criou os céus, a terra e o mar, que criou o universo, que nos criou, foi o nosso Pai Celestial. Por quê, irmão Fábio? Porque no lugar que está Senhor aí, está o nome do Pai. Certo? Quem Jesus glorificou como o Criador do universo? Vamos para a Bíblia? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Você viu aqui, prezado, prezada, que o Senhor Jesus, num primeiro momento, ele apresenta o pronome demonstrativo aquele. Esse pronome aquele indica uma pessoa que não está ali, pelo menos literalmente, espiritualmente é outra coisa, claro, mas literalmente não estava ali na conversa, ok? Não estava ali no momento em que Jesus estava conversando. Outra coisa também é o verbo fazer. O verbo fazer está na terceira pessoa do singular. Ele fez. Jesus apontando. Então ele apresenta o pronome aquele, indicando uma pessoa que não estava ali com eles, né, no momento ali. Aquele se referindo ao Criador. E depois ele fala, ó, o Criador fez. Deixando claro aqui que Jesus está dando a glória de Criador aí, a glória de Criador, a outra pessoa. Qual pessoa? Claro, o nosso Pai, né? O nosso Pai e Pai de Jesus Cristo também. Certo? Resumindo aqui, Jesus deu a glória de Criador ao nosso Pai Celestial, nosso Pai Criador. Quem os anjos, os querubins e 24 anciãos glorificaram como Criador? Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Algo interessante aqui é que no Antigo Testamento, ainda os tradutores da Bíblia ainda tentam destacar ali a palavra Senhor, para mostrar que no lugar de Senhor lá há o nome do Pai, certo? Já no Novo Testamento não há essa tentativa. Ele simplesmente coloca o S na forma maiúscula, mas aí pode ser que em algumas situações, em alguns contextos, confunde ali um pouquinho. Porque como Jesus também é chamado de Senhor, aí muitas vezes confunde um pouquinho. Certo? Mas fica claro que Senhor aí, nesse contexto aí, Senhor se refere ao nome do Pai. Certo? Não é título, é o nome do Pai. Digno é Yahvé, digno é Pai, de receber a glória e o poder, porque tu criaste todas as coisas. Porque no capítulo 4, os seres celestiais e os 24 anciãos glorificam o Pai como Criador. E no capítulo seguinte, no capítulo 5, aquele que estava em pé, tá? Não podemos esquecer esse detalhe aí, porque no Apocalipse o Pai está sentado no trono, o Filho do Homem, Jesus, está em pé diante do trono. E aí um pouco mais à frente, Jesus, o nosso Salvador, ele aparece sendo glorificado como Redentor,
como aquele que morreu e com o sangue dele nos comprou para Deus. Comprou pessoas de todas as nações para Deus. Você viu aí? O Filho tem a sua glória. Sua glória lá, todos se colocaram, se curvaram diante do Filho e o glorificaram como aquele que morreu e com o sangue dele comprou para o Eterno, comprou para Deus, pessoas de todas as nações. Já a glória do Filho não é a mesma glória do Pai. Por que eu estou falando isso? Porque há pessoas que falam assim, ah, meu Fábio, mas eles são um, né? O pai, Jesus falou que ele e o Pai é um, então não tem problema. Eu posso glorificar o Pai, o Filho como Criador, ou vice-versa, não tem problema, eles são um. Não é bem assim, querido. Tá ok? Imagina a confusão que seria lá os seres celestiais começarem ali, primeiramente, glorificando a Jesus, ali que estava em pé, como Criador, e depois o Pai. Não, como o Pai, como aquele que morreu ali. Não tem como. Não mistura as coisas, prezados. Cada um tem a sua glória. O Pai tem a sua glória de Criador e o Filho tem a sua glória de Redentor. A glória de alguém que morreu e com o sangue dele nos comprou para Deus. Não mistura as coisas, tá ok? Olha lá, o que o Pai falou sobre todo esse tema aí, sobre essa confusão aí. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faz tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Certo? Voltando aqui no que eu tenho dito, onde está na sua Bíblia aí, Senhor, tá o quê? O nome do Pai, certo? O nome do Criador, que muitas pessoas aí traduzem como Jeová ou Yahvé, né? E por aí vai. O Eterno, o Elohim. Palavra-chave aí, prezado. Palavra-chave nesse texto aí, sozinho. Há pessoas que têm dificuldade de entender o que quer dizer sozinho, certo? O que quer dizer sozinho. Outra palavra-chave aí, mim, a palavra mim. O pronome oblíquo tônico mim se refere a eu. Eu quem? Yahvé. Eu quem? O Eterno, o Pai. Eu fiz tudo sozinho. Eu espraiei a terra. Estendi os céus. Eu espraiei a terra. O Pai está falando isso, certo? Outra coisa, aí tem pessoas que falam assim, mas irmão Fábio, não está escrito, façamos o homem à nossa imagem? Prezado irmão, eu tenho um estudo que explica esse termo aí, essa expressão. Mas seja inteligente, prezado irmão, ou prezada irmã. A regra bíblica, a regra de interpretação é o seguinte, quando toda a Bíblia diz uma coisa e você vê um verso contradizendo, ou um verso parecendo que está contradizendo, você desconfia daquele verso e tenta pegar o sentido. Possivelmente aquilo que está falando, você terá que interpretar, ok? Então cuidado para não pegar versos isolados. Toda a Bíblia está falando, ó, quem criou foi o Pai, Jeová, ou Yahvé, quem criou foi ele. Aí tem um verso lá que destoa, você vai ficar com qual? Certo? Cuidado, mas eu vou colocar um estudo aqui falando sobre esse termo aí. Outro verso aí. Por que o Pai criou o universo? Por que o Pai criou o universo? Tudo que existe aqui, o Pai criou por quê? Vamos lá? Havendo Deus, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Certinho? Um verso aí que vem complementando aquilo que a gente está dizendo desde o começo. Havendo o Pai, Deus no contexto aí é o Pai, né? Falado de muitas maneiras. O Pai falou aos profetas, aos homens de Deus do passado. E nos últimos dias o Pai falou por intermédio de quem? Seu Filho, que é seu porta-voz, certo? E o Pai constituiu o seu Filho como herdeiro de todas as coisas. O Pai exaltou o Filho como herdeiro. E aí a Bíblia continua e fala que por quem fez também o mundo. Essa expressão quer dizer o quê? Por ele fez o mundo, ou
Por causa dele fez o mundo. Em outras palavras, Jesus é a razão de tudo que existe no universo. Esse porquinho aí quer dizer isso. Jesus é a razão de tudo que existe no universo. Muitas pessoas confundem essa expressão por ele como se o termo estivesse dizendo que Jesus é o autor da criação. Por exemplo, a Bíblia diz, por ele o mundo foi criado. Aí eles entendem que Jesus é o autor da criação do mundo, mas não é isso. O mundo foi criado por ele no sentido de dizer que ele é a razão da existência do mundo. Um exemplo bem simples aqui. Por ela eu construí essa casa aqui, por ela. Ela quem? Minha esposa. Quer dizer que essa casa aqui, ó, eu criei essa casa, eu criei essa construção aqui com um motivo, por um motivo. Quem foi esse motivo? Qual é a razão da criação dessa casa aqui? É minha esposa. Esse é o sentido da expressão por ele. E ainda vai mais além, porque a Bíblia diz que o Pai criou por causa dele e entregou tudo nas mãos dele. Esse é o sentido. Conclusão. Não dê a glória que é a única e exclusiva do Pai a Jesus. Prezado irmão, outro dia eu vi uma música, e na música estava Jesus ali, a música de criança, né, falando sobre o Criador. E quem estava criando ali, o Adão e Eva, o mundo e as pessoas ali, era Jesus. Isso é uma blasfêmia, prezado. Está tirando a glória do Pai e dando ao Filho. Não pode. A glória de Criador deve ser dada somente ao Pai. Como vocês viram aí no texto, criei tudo sozinho, o Pai falando. O Pai criou os céus, a terra e o mar. Os anjos, os querubins, os 24 anciãos lá de Apocalipse. A ti, ó Yahvé, a ti pertence a glória, porque tu criaste todas as coisas. E todas as coisas vieram a existir por tua vontade. Palavra. Olha que o próprio Senhor Jesus falou. Ele não falou, eu criei, macho e fêmea nós criamos. Ele falou, aquele que os fez, ele o fez, os fez, né? Os fez, macho e fêmea. O próprio Jesus não se colocou como criador do universo, prezado. Tá? E uma que ficaria bem confuso aí a teologia, porque quem é pai, quando você fala pai é quem cria, é o criador de tudo. Quem é pai é Yahvé, ok? Jesus não é pai. Nós não temos dois pais criadores aí. Nós temos um pai criador. Cuidado com as aberrações teológicas, prezado. Por favor, não confunda, ok? Não traga fogo estranho para o arraial de Israel. Não permita que haja confusão no meio de Israel. A glória de Criador é dada unicamente ao Pai. Mais para frente a gente vai falar sobre as glórias que pertencem ao Filho, mas fica aqui a dica. Glória de Criador somente ao Pai. Deus abençoe até o próximo estudo. Que a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, prezado. Até a próxima.